Queridos irmãos, nos encontramos aqui mais uma vez para bater um papinho sobre as lições, sobre os ensinamentos benditos do nosso Mestre Jesus. Continuando assim as nossas reflexões sobre o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o item 4, que diz o mandamento maior. Os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito os saduceus se calarem, reuniram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, fez a seguinte pergunta para tentá-lo. Como os nossos irmãos, eram inimigos velados do nosso Mestre Jesus, eles sempre tentavam colocar ele em algum tipo de armadilha, para que o Mestre pudesse pecar pelas suas palavras contra a lei, vigente no momento, e assim ser preso, condenado, ser punido e sair de circulação, pois os ensinamentos que eles trazia e que arrebatava grandes multidões traziam muito incômodo para os representantes da lei naquela época. Então eles viviam tentando tentá-lo constantemente. E Jesus respondeu: Você deve amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, que, como consta nas leis trazidas por Moisés, nos 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos, a primeira lei realmente era esta. E o Mestre coloca e afirma para nós que este é o maior mandamento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidas nesses 2 mandamentos. Então Jesus disse que o maior mandamento é que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, de todo o nosso entendimento, E que existe um segundo mandamento que é semelhante a esse, que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Nós precisamos observar o seguinte: Deus é o nosso Criador. Embora a gente não possa ver a Deus, ouvir a Deus, tocar Deus diretamente, nós podemos senti-lo e nós reconhecemos a sua grandiosidade, nós reconhecemos o seu amor e nós reconhecemos o seu poder quando nós analisamos toda a sua criação. São criações de Deus nós, os espíritos eternos, são criação de Deus a natureza, o universo e todas as leis que Ele colocou aqui para nortear a nossa evolução, nosso desenvolvimento espiritual. Então, de que forma nos é possível demonstrar o nosso amor a Deus, já que a gente não pode ver, tocar, falar diretamente com Ele, ter essa resposta direta dele? Como a gente pode amar a Deus? De que forma a gente pode manifestar o nosso amor a Deus? Vamos dar um exemplo bem simplório. Todo mundo tem alguém que ama. Eu podia usar o exemplo da mãe e do filho, ou do pai e do filho, da filha. Mas não, todos nós temos alguém que nós amamos. Quando alguém faz bem para alguém que nós amamos, nós nos agradamos ou nós nos desgostamos? Nós nos agradamos, não é? Nós ficamos felizes, nós ficamos satisfeitos, nós respeitamos essas pessoas, não é verdade? E quando as pessoas fazem mal para alguém que a gente ama, como a gente se sente? A gente se desagrada, né? A gente não gosta, acha ruim, fica bravo, às vezes ressentido, magoado, não é verdade? Então vamos imaginar o seguinte: de que forma que a gente pode amar a Deus? Amando as suas criaturas, amando toda a sua criação. Nós manifestamos o nosso amor a Deus quando nós amamos o nosso semelhante e tudo aquilo que Deus criou. Jesus coloca uma segunda coisa muito importante que é equivalente à primeira. Quando ele diz que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, ele coloca os 2 como coisas equivalentes. Então ele nos diz que é necessário amar o nosso próximo como a si mesmos, como a nós mesmos.
E quando Jesus coloca este mandamento, esse segundo mandamento, como equivalente ao primeiro, ele quer dizer que não é possível amar a Deus sem amar o nosso semelhante, confirmando o que a gente estava pensando. Então, para amar o nosso semelhante, para amar a Deus, é necessário amar o nosso semelhante. Amando o nosso semelhante, nós demonstramos o nosso amor a Deus. Então, como é que nós podemos, então, amar a Deus? Através do nosso próximo, através das suas criaturas, tá bom? E como é que nós demonstramos o nosso amor ao nosso semelhante? Como Deus nos ensina, seguindo as suas leis, cumprindo as suas leis, vivendo as suas leis e fazendo ao nosso semelhante todo o bem que tiver ao nosso alcance, através da caridade. Lembra que Jesus ensinou, na lição passada, que quando a gente dá de comer, quando a gente dá de beber, quando a gente veste, quando a gente dá pousada para alguém que necessita, ou seja, quando nós auxiliamos o nosso semelhante, é a ele mesmo que nós auxiliamos. E quando nós negamos auxílio ao nosso semelhante, é ao próprio Jesus que a gente nega o auxílio. Lembra que Jesus ensinou isso na lição passada? Então, da mesma forma, Deus deseja que nós sigamos as suas leis, obedeçamos os seus mandamentos, amando as suas criaturas. E para amar as criaturas de Deus, para amar o nosso semelhante, para amar o nosso próximo como a si mesmo, é preciso a gente amar a Deus. É impossível amar o nosso semelhante sem amar a Deus. Porque nós vamos ter que seguir as leis de Deus nos relacionamentos com o nosso próximo, com o nosso semelhante no dia a dia, em todas as situações. Seja os relacionamentos conjugais, seja os nossos relacionamentos de amizade, seja os nossos relacionamentos profissionais, ou qualquer tipo de relacionamento, simples entrar no ônibus e dividir esse espaço com outras criaturas. Então é impossível amar o nosso semelhante sem amar a Deus, sem seguir as suas leis. Por isso que Jesus coloca esses dois mandamentos como equivalentes, porque é impossível fazer um sem fazer o outro, sem estar fazendo o outro. Então, quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos amando a Deus. E quando nós amamos a Deus, nós estamos amando o nosso semelhante. Então, de uma maneira muito simples, que a nossa compreensão esteja voltada para que a caridade, que é o amor, em ação, o amor que é a caridade em ação, faça parte das nossas vidas. Este é o desejo. Jesus, naquele primeiro ensinamento, nos diz, respondendo a um irmão que perguntou: o que é preciso para ser salvo? Fazer a caridade. Deus agora nos diz, através do nosso Mestre Jesus, que os maiores mandamentos são amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então, o único caminho para se alcançar a Deus é amar o nosso semelhante. Mas tem mais uma lição implícita aí que a gente precisa analisar com muito carinho. Deus, quando trouxe lá os 10 mandamentos, numa época onde a gente tinha uma mente muito mais difícil de entender e de compreender o que se trazia, trouxe de forma separada, os itens que mais aconteciam, que eram mais comuns para aqueles povos. Mas se a gente seguir a caridade hoje, com o que Jesus nos ensina, amando a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos, é impossível a gente matar, é impossível a gente roubar, é impossível a gente prestar falso testemunho, mentir, é impossível a gente infringir qualquer outra lei de Deus, se nós formos caridosos. Mais uma prova que fora da caridade nós não alcançamos a salvação. E no fim desse trecho, Jesus deixa muito claro isso, porque ele diz: toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois ensinamentos. Amai ao Deus e ao vosso próximo como a si mesmo. Porque esses dois ensinamentos, através da caridade, te fazem cumprir todos os outros mandamentos e todas as recomendações que o homem já trouxe como intermediário da parte de Deus para o esclarecimento dos homens. Então, quando Jesus diz que toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos, é porque eles realmente reúnem tudo. A caridade reúne todas as virtudes. Através da caridade a gente tolera, a gente perdoa,
a gente devolve o mal com o bem, a gente faz ao semelhante aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. A gente busca, a gente encontra, a gente cresce, a gente trabalha, a gente se desenvolve, a gente busca e se torna humilde, a gente cuida melhor da gente. E um último ensinamento que também está contido nesta lição de Jesus é que a gente deve se voltar para dentro de nós, porque ele recomenda amar ao próximo como a si mesmo. Isso nos coloca um dever muito importante, o de cuidar primeiramente de nós, de sermos caridosos primeiramente conosco mesmos. Muitos de nós querem ser caridosos, exercitar a caridade com o semelhante, quando ainda não estamos preparados, quando ainda não trabalhamos o nosso próprio eu, o nosso próprio coração. E partindo do princípio que ninguém dá aquilo que não tem, que não possui, como nós vamos conseguir efetivamente ser caridosos com os nossos semelhantes se as nossas atitudes conosco mesmo não são boas? Se a gente ainda age para o nosso sofrimento, para a nossa perturbação, se a gente ainda age para a destruição da nossa saúde, se a gente ainda age para a nossa tristeza, para a nossa frustração, se a gente ainda elimina as nossas possibilidades de progresso, de crescimento pessoal, se a gente ainda toma rumos, caminhos e assume responsabilidades que atrasam o nosso desenvolvimento e o pior, tiram de nós a felicidade, como é que nós vamos ofertar isso para o nosso semelhante de forma efetiva, de uma forma que funcione verdadeiramente? Então Jesus nos diz, nos tomando como norte, já que todo mundo deseja o melhor para si, que nós amemos o nosso semelhante como a nós mesmos. Então é necessário que a gente entenda que o nosso próximo mais próximo somos nós. O primeiro a quem nós devemos dedicar a caridade somos nós mesmos. Trazendo conhecimento, buscando eliminar dos vícios, dos defeitos através da instrução, das boas recomendações no bem, do trabalho efetivo no amor e na caridade, para que então a gente tenha a condição de levar isso para o nosso semelhante, porque senão imagina você dando um conselho para alguém de algo que você não vive. Não é interiorizado, não é ouvido, não é vivido. A partir do momento que vem de um coração sincero, que executa aquilo que diz, as pessoas assimilam, porque elas recebem mais do que as palavras, as vibrações. E assim elas interiorizam e colocam nos seus corações. Muitas vezes a gente está dentro da nossa casa, da nossa família, pregando a doutrina que a gente confia, que a gente gosta, que nos traz esclarecimento, que acalma o nosso coração, que a gente acha que é melhor e deseja que todo mundo assimile. Quando a pessoa está preparada e quando a gente tem sinceridade, naturalmente, através do nosso exemplo, as pessoas vão assimilar isso que a gente quer. Mas quando os nossos exemplos não justificam as nossas palavras, aquilo que a gente prega ou defende, muito dificilmente as pessoas irão assimilar. Então nós temos que ter essa consciência e que Jesus abençoe sempre a nós para que nós sejamos exemplo daquilo que a gente fala, que a gente prega. Então que nós manifestemos o nosso amor a nós mesmos, seguindo uma outra recomendação de Jesus: conheça-te a ti mesmo. Como nós podemos esperar crescimento, transformação, se nós não enxergarmos as razões, as necessidades para buscar transformar o nosso ser? Então é necessário que a gente faça aquele mergulho interior. Visualiza na sua mente, no seu dia, quais foram as suas atitudes com os semelhantes e quais foram as suas atitudes consigo próprio. Hoje eu não fiz nada de mal para ninguém, mas eu fiz mal para mim? Eu agi contra a minha paz e contra a minha felicidade? A gente precisa pensar. Se for possível, a gente faz uma cadernetinha, aquela que a gente vai esconder, que ninguém vai ver. Mas a gente precisa conversar conosco mesmos. E quando a gente escreve, a gente reflete, a gente medita, é muito melhor. As coisas fluem, porque nós permitimos que os nossos irmãos espirituais semeiem as ideias, as reflexões necessárias para o nosso crescimento. Então a gente escreve lá o que eu fiz, de bom e de ruim hoje para o meu semelhante. Eu faltei com alguém hoje? Eu fiz todo o bem que eu podia? Fui útil em todas as oportunidades? E comigo mesmo? Eu evitei pensamentos ruins, coisas que me levassem para maus pensamentos,
para conversas cheias de maledicência, julgamentos, para condenação das pessoas ou qualquer outro tipo de coisa que dificulta, que inferioriza, que prejudica o meu ser? Que fique aí as nossas reflexões acerca disso. Pois é necessário que a gente enxergue que a gente precisa para buscar a transformação e a renovação do nosso espírito. E a partir daí, com atitudes de caridade para conosco mesmo, para nossa felicidade, para nossa alegria, para nossa paz, nós vamos ser plenos. E assim nós vamos ter condição de manifestar com o nosso semelhante uma caridade real, efetiva, repleta de amor verdadeiro. E então nós vamos estar crescendo e fazendo crescer, nos beneficiando e beneficiando a outros, sendo amados por nós mesmos e amando o nosso semelhante, manifestando por ele toda a nossa caridade, toda a caridade que nos seja possível hoje realizar, e assim manifestando a Deus todo o nosso amor. Dentro dessa lição aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma passagem que fala do samaritano. E quando nós analisamos essa passagem, do samaritano, a gente vê assim: existia um caminho de um lado a outro de Israel, e um homem estava andando por ali ele foi roubado, foi surrado e abandonado. Passou por este homem um sacerdote, alguém que conhecia as leis judaicas, que ensinava as leis judaicas, que era intermediário entre o povo e Deus. E foi indiferente à situação daquele homem. Passou então um levita, descendente da tribo de Levi, um dos filhos de Levi, uma das 12 tribos de Judá. Alguém que era entendedor, seguidor das leis. E mesmo assim foi indiferente à situação daquele homem. Passa então o samaritano, alguém que é odiado, alguém que eles não gostavam, porque eles consideravam que o samaritano não era de descendência de uma das 12 tribos do povo de Deus. Pelo contrário, eles achavam que eles eram de descendência estrangeira. Um equívoco, mas eles achavam que aquele povo não tinha mérito, principalmente porque, além de ser de uma descendência estrangeira, não seguiam as leis judaicas. Eram tidos como pagãos. Então imagina, naquela época, um povo extremamente ignorante, onde você não segue as leis do Deus único como eles seguem. Então eles eram tidos como pagãos e eram extremamente odiados, existia muita rivalidade entre eles. Aí passa esse samaritano que não segue as leis de Deus e socorre este homem, cuida deste homem, o encaminha este homem para um lugar onde ele pode ser auxiliado, amparado, deixa lá uma quantidade de dinheiro e fala: cuida dele, e quando eu voltar, se tiver mais alguma despesa, eu mesmo pago. E Jesus responde: quem é o mais próximo deste homem que estava machucado? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Essa é mais uma lição muito importante neste capítulo do Evangelho, porque nos diz o seguinte: não é a tua religião, a religião que você segue, que te faz melhor ou pior cristão. O samaritano não seguia nenhuma das leis de Deus. Talvez nem conhecesse as leis de Deus como os judeus conheciam. E aí a gente tem pessoas de religiões diferentes da nossa, pessoas de culturas diferentes da nossa, pessoas que nem acreditam em Deus e que podem ter atitudes muito mais cristãs do que nós. Então jamais a gente pode ser orgulhoso o suficiente, pretensioso o suficiente para agir em função da religião que a gente segue. Porque até mesmo entre nós espíritas, que são tidos como altruístas, como pessoas que praticam a caridade, que têm a caridade como bandeira, se a gente não tiver o coração limpo, se a gente não atuar em prol do nosso semelhante, se a gente não se colocar em ação, se a gente ainda for tomado de orgulho, de egoísmo, de indiferença pelo nosso semelhante, nós também não vamos ser exemplos. Nós não vamos ser como esse samaritano da história de Jesus. Então hoje nós estamos aqui, dentro do Espiritismo, aprendendo com muita clareza, com muito discernimento, a verdade que o Cristo nos traz. Então, ninguém é melhor pela religião que processa, e sim pelas atitudes que tem, pelos sentimentos que possui no coração. Que isso fique muito claro nas nossas mentes. E que Jesus abençoe muito as nossas reflexões. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Paz e luz a todos.